Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje vamos falar sobre parâmetros posicionais. O que são parâmetros afinal? Os parâmetros são opções, que a gente utiliza em um comando, no nosso próprio programa, e ele muda, altera a forma de ser executado, tá? Então, por exemplo, aqui o grep. Então a gente comanda aqui, vou usar a opçãozinha help. Esse traço help aqui é um parâmetro, a gente passou um parâmetro, uma opção para o grep, e ele vai exibir o quê? Essa telinha aqui de ajuda, correto? Aqui dentro, nesse lado esquerdo, tá todos os parâmetros que existem no comando grep, tá? Essa opção aqui mais curtinha, traço E, por exemplo, maiúsculo, é uma opção curta, E essa aqui do ladinho é a opção longa, tá? E tem várias outras opções aqui. Por isso é legal a gente fazer, por exemplo, esses parâmetros, para utilizar nos nossos programas, que mudam totalmente a forma, Deixar, por exemplo, a saída em minúscula, em maiúscula, colorida. A gente pode fazer todas essas brincadeiras aí, tá? Beleza? E a gente vai aprender agora como que é feito os parâmetros posicionais em Shell. Então eu já tomei a honra aqui de pôr aqui de 1 a 10, tá? Esses são os parâmetros posicionais, beleza? Em Shell a chamada é feita assim, como uma variável normal, dólar, e o número 1, E esses são os parâmetros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, por aí vai, tá? Lembrando que não é uma variável comum, isso aqui é uma variável especial, Então, mas a chamada é feita igual, com dólar na frente, tá? E vai de 0 a quantidade que você quiser, beleza? Aqui tem um problema, vai acontecer um problema aqui. E a gente já vai saber por quê, tá? Nesse 10 aqui vai acontecer o problema. Eu vou chamar esse programinha, que o nome dele é cafeteira. Olha só. Então eu vou botar o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, O, P, Q, R, S. Vou botar só assim. Então Enter. E olha só, parâmetro 1. Qual é o primeiro parâmetro do programa? O A, correto? Então ele já expandiu aqui essa variável especial, que é o $1, e se tornou A. Segundo, B, terceiro, D, quarto, quinto, E, sexto, F, sétimo, G, oitavo, H, nono, I, e décimo, A, 0, mas o décimo, porque o décimo aqui não é o J, o décimo aqui é o J, correto? Mas porque se expandiu e virou A0, que deu um problema, tá? O Shell interpretou aqui da seguinte maneira, ele interpretou como 1, E qual é o nosso primeiro parâmetro aqui? O A, correto? Então ele interpretou aqui, ó, A, e o 0 aqui não foi interpretado, foi feito como que eu escrevi lá. 1, que é o A no caso, que é o primeiro parâmetro, e 0 aqui, correto? Então ele interpretou assim, beleza? E como eu burlo esse negócio, Eu posso botar entre chaves, então a partir do décimo a gente usa entre chaves, beleza? Então abre chaves, fecha chaves, o 10 aqui dentro. E olha só o que vai acontecer. Ó, certinho aqui, o décimo se tornou o J, tá? E por aí vai, se eu botasse 11º, por exemplo, 12º, primeiro, segundo, vou trocar aqui, 11º, 12º, ele continua, J, M, N, por aí vai, tá gente? Só que são parâmetros posicionais, eles ficam sempre na mesma posição. Por exemplo, aqui do décimo, ó, décimo, 11º, aqui eu vou botar o 15º, tá? Você acha que ele vai interpretar, por exemplo, 11º qual que é? O 11º é o M, correto? A gente está chamando 15º. Então, M, 12º, terceiro, quarto, quinto, Será que ele vai interpretar como N aqui o 15º ou ele vai pular a casa? Vamos dar uma olhada. Olha só. M, Q. O 15º parâmetro é o Q, correto? Ó, o Q está aqui, Então, ele é parâmetro posicional. Se eu botar aqui como se fosse o 16º, olha só. O R, ele vai ser o R, tá? Então vai ter um vazio aqui dentro, Do 12º ao 15º não vai ser interpretado e só a 16ª casa vai ser interpretado, o 16º parâmetro, E assim a gente pode ir brincando, beleza, gente? Então assim que é feito. A partir do décimo a gente já utiliza entre chaves, Abre chaves, fecha chaves e bota o parâmetro posicional ali dentro, tá? Jefferson, 0, o que o 0 significa? O 0, ele significa o nome do programa. Qual é o nome do programa aqui? Cafeteira, mas ele vai interpretar com esse ponto barra junto aí, tá? Que é a chamada do programa. Mas ele vai interpretar desse jeito. Então aqui a casa 0, por exemplo. E aqui começa o meu primeiro parâmetro. Parâmetro 1, 2 e por aí diante. Quer ver? Vamos botar aqui em cima.
o nome do programa é $0, tá? Vou executar aqui e olha só, o nome do programa é, ele interpretou aqui o ponto barra como eu havia dito, cafeteira. Legal? E aí em diante começa. Então, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, por aí vai, né? Parâmetro 1, 2, 3, né? Existem outras variáveis especiais também. Por exemplo, aqui, ó, vou botar aqui embaixo, eco. Por exemplo, quantos parâmetros foram passados? A gente sabe que foi 16 parâmetros aqui no caso, né? Na verdade não foi 16, né? Na verdade foi 12 parâmetros, né? Então olha só, eu já botei eco, né? A quantidade de parâmetros passados foram... E como que eu faço essa chamada? Como eu faço para ver qual foi a quantidade de parâmetros? Posso usar o $chamada dessa variável especial e o hashtag, né? Que é o jogo da velha, tá? E aí ele vai passar quantos parâmetros foram passados para o meu programa. Beleza, vamos rodar aqui o programa. Olha só, a quantidade de parâmetros passados foram 17. Mas, Jefferson, quantos parâmetros tem, né? A gente começa do 1, então tem 12 parâmetros aqui, correto? A gente tem 12 parâmetros, o 0 não conta, né? Tem 12 parâmetros. Mas por que 17? Parou aonde? No N, correto? Mas eu não passei somente esses parâmetros, entenderam? Aqui eu mandei imprimir esses 12 parâmetros, mas eu passei mais parâmetros. Olha só, N aqui, ó. N tem 12, então 13, 14, 15, 16, 17. Então tem 17 parâmetros. Se eu pegar e cortar aqui, ó, no N, ó, a quantidade de parâmetros passados foram 12, tá? Se eu passar menos, ó, ABCD, são 4, olha só. A quantidade de parâmetros passados foram 4. Aqui eu mandei imprimir, correto? A partir do quinto, ó, eu mandei imprimir aqui também, né? Quinto ao 12º. Mas eu passei para o... Bati no microfone. Mas eu passei para o programa apenas 4 parâmetros. Então, ele interpretou, ó, 4 parâmetros. Não importa quantos parâmetros você passou para imprimir. Foi passado para o programa, né? Foram passados apenas 4 parâmetros, tá? Então, essas são as variáveis especiais. Existem outras variáveis também, que é o dólar, o asterístico, né? E o arroba, tá? Também fazem parte dos parâmetros. Quando a gente passa esses dois caras, basicamente eles fazem a mesma coisa, mas eles têm uma diferença aí, tá? Bem resumido, o asterístico é como se fosse todos esses parâmetros aqui, né? Por exemplo, se eu passar 50 parâmetros para o programa, vai ser todos os parâmetros, né? Como uma string única. E o arroba é todos os parâmetros como várias strings protegidas. Eu vou fazer um exemplo logo, tá? Quer ver se a gente dar uma olhada aqui, ó, tem um programa, deixa eu ver onde ele tá, que chama grep, né? Ó, nano user bin grep. Esse grep aqui é a opção utilizada, quer ver? Você vai ver agora. Olha o que é esse programa aqui, né? Então ele está mandando executar essa opçãozinha -"-e, que é para estender a expressão regular, e ele está usando aqui, ó, o $arroba, né? Então todos os parâmetros aqui, então se eu passasse, por exemplo, um aqui, ó, se eu pegasse, passasse lá quando executasse o egrep, passasse 3 parâmetros, ele não ia interpretar os outros dois, ele ia interpretar só esse primeiro parâmetro que foi passado, tá? Quando eu utilizo aqui o arroba, né, ou o asterístico, ele vai interpretar todos os parâmetros, entenderam? Então eu posso usar vários parâmetros aqui que ele vai ser interpretado, beleza? Vou fazer uma demonstração, mas tem uma outra diferença também. Então olha só, vou fazer uma brincadeira aqui. Vou botar entre aspas aqui, ó, os dois, tá? Os dois modificam também quando são utilizados entre aspas, tá, gente? Tem esse detalhe aí também. Mas é porque eu vou fazer uma demonstração. Deixa eu botar ele aqui, ó, só pra gente conseguir. Vou cortar aqui, para não ser interpretado. E aqui também. Eu vou botar o outro, né? Tô mais enrolado que não sei o que. Pronto, não vai ser interpretado. Quer ver? Ó, eu passei ABCD, né? Olha só, ABCD. Existe uma variável de ambiente chamada IFS, maiúsculo, Internal Field Separator, né? Que é o campo de separação, basicamente em português, tá? Que é esses campos aqui. O padrão é utilizado nessa variável especial espaços, tá? Como tá aqui. Quer ver um detalhe? Eu vou trocar essa variável, eu posso trocar ela, tá? Eu vou botar aqui em cima, ó, IFS igual, eu vou botar entre aspas duplas, vou botar um underline. Você vai perceber que no asterístico aqui, ó, ele vai ser interpretado, ele vai trocar esse IFS, já no arroba não, tá? Olha só, ó, com o asterístico, ó, A, underline B, underline C, underline D, com um arroba já não tem chorado,
vai ficar como deve ser, vai ser com espaço, tá? É que acontece, às vezes a gente precisa trocar esse campo de separação, né? Aí a gente utiliza essa variável especial. Entenderam? Tranquilo, né? Mas tem muito mais por trás disso. Então eu peço para você dar uma estudada sobre esses dois caras, tá? Sobre o asterisco e o arroba aqui, essa variável especial. Eu peço para você dar uma estudada mais a fundo, que elas são bem interessantes, tá? Beleza, a gente já passou aqui a parte dos parâmetros posicionais e tal. Vamos fazer uma brincadeira para ver como que é isso na prática. Deixa eu tirar isso aqui. Eu já vou chegar já dando com os dois pés. Já vou dar um case aqui com essa variável, né? Com esse parâmetro posicional 1, tá? E aqui eu vou chamar a primeira opção. Vamos fazer uma cafeteira, né? O nome do programa aqui é cafeteira. Então a gente vai fazer uma cafeteira. Então ligar, desligar. Vou botar isso aqui para fechar. A gente já viu sobre esse comando case, tá? Vou botar um ou aqui, eu vou fazer uma opção curta também, tá? ID. A gente sabe que com o ou aqui a gente utiliza a pipe aqui no case, tá? Então echo, liguei a cafeteira. Desliguei a cafeteira. Vou rodar esse meu programas. Ó, se eu não passar dado, não acontece nada, né? Se eu botar ligar, ó, liguei a cafeteira. Se eu botar desligar, desliguei a cafeteira. Então, esse parâmetro posicional aqui foi expandido e se tornou aqui a opção que eu passei. Por exemplo, ligar, caiu aqui. Opa, então é essa opção que eu tenho que passar, tá? Se eu passar a opção curta, por exemplo, ó, traço L de ligar, né? Traço D, desliguei a cafeteira. Beleza? Já se eu quisesse passar mais opção, a gente pode também. Vamos passar uma outra opção aqui. Como a gente não entende de nada de loop ainda, eu não passei nada para vocês, então eu vou ter que passar da maneira convencional, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer um if aqui, tá? O que esse if vai fazer? Eu poderia botar um case aqui também, mas para uma opção tão simples não há necessidade. Vou botar aqui dentro, ó, parâmetro 2, né, que é o segundo parâmetro. Se o parâmetro 2 for igual a aumentar, por exemplo, então vou botar aqui, ó, aumentei o fluxo, né, e final, tá? Posso botar um outro elif aqui, ó, para reduzir, por exemplo. Vou botar aqui, ó. Então, se esse parâmetro posicional 2 for igual a reduzir, né, então ele cai nesse bloco aqui. Echo reduzir o fluxo. Beleza? Então, deixa eu botar o ponto vírgula aqui. Vamos rodar nosso programinha. Cafeteira, ligar e aumentar. Olha só, liguei a cafeteira e aumentei o fluxo. Então já caiu certinho, né? Já caiu ali no meu bloquinho, né? Caiu no meu teste. Vamos botar aqui, ó, reduzir. Ó, liguei a cafeteira e reduzi o fluxo, tá? Isso aqui, claro, é uma dica bem boba, tá, gente? Eu tô só passando aqui para você um programa bem bobo, ridículo, só que é para você entender como funciona, beleza? Se eu botasse um outro if para fazer conferir mais alguma coisa, eu ia utilizar o terceiro parâmetro posicional, que é o 3, e assim por diante. Uma dica bem rápida, tá? Para não ficar precisando utilizar esses parâmetros todos aí, 2, 3, 4, 5, 6 por diante. A gente pode usar o comando Shift para isso, ok? Então olha só, eu vou trocar esses dois aqui por 1. Olha só o que vai acontecer. A gente sabe, se a gente deixar assim, não vai acontecer nada, né? Ó, ligar, ele vai só cair no liguei a cafeteira. Por quê? Porque eu passei um parâmetro, ele foi reconhecido como um parâmetro, que foi ligar, e ficou por aí. O reduzir foi para o espaço, né? Só que se eu usar um comandinho aqui em cima, chamado Shift, olha só, Shift, tá? E rodar esse cara, ó, liguei a cafeteira e reduzi o fluxo. O que aconteceu aqui? O primeiro parâmetro, ele já vasculhou. Qual que é o primeiro parâmetro? Ligar. Opa, então caí nesse bloco aqui, né? Caiu nesse bloco. O que o Shift faz? Ele rebaixa. Então o primeiro parâmetro era ligar, ele descartou o ligar e foi para o segundo parâmetro. Então o segundo parâmetro passou a valer 1, né? E qual que é o primeiro parâmetro? Ele vai ver aqui, aumentar ou reduzir, tá? Então nesse caso aqui, ó, o que aconteceu com o Shift? Ligar, ele caiu naquele bloco. Esse ligar foi descartado. O reduzir agora passou a valer 1. Entenderam? Então é como se fosse assim, ó. Foi o primeiro, o ligar aqui caiu fora e ficou só o reduzir. Se tivesse mais parâmetros atrás, por exemplo, ABC, ou A, ou Jeff,
ia fazer o seguinte, ia acontecer, ia rodar, o reduzir ia cair fora e o GF agora ia valer 1. E assim por diante, ele vai é como se fosse uma fila de banco, né? O primeiro foi atendido, cai fora, o segundo é o primeiro da fila agora, no momento, cai fora, aí o que está atrás passa a ser o primeiro da fila, cai fora e assim por diante, é contínuo. Como a gente não está usando o loop, só vai acontecer uma vez, ele vai passar e parou por aí, tá? A gente poderia estar fazendo um loop para ele ficar nesse loop aí. Primeiro parâmetro, rebaixou aqui com o shift, vai dar uma olhada aqui, voltou e assim por diante. Por isso que o loop é tão importante na programação. Beleza? Esse é uma dica, né, com o comando shift aqui. O que eu peço para vocês? Estudem também sobre o comando shift. Eu tenho já esses vídeos sobre parâmetros que eu explico muito bem sobre o comando shift, tá? Então dá uma olhada. Essa foi essa aula de hoje, já ficou um pouco extensa, eu falei demais. Só que eu acho que a gente aprendeu hoje sobre o que são parâmetros posicionais e como eles são importantes, né? Então até a próxima aula, que provavelmente vai ser sobre loops. A gente vai começar a brincar, tá? Então um abraço e até. Fui!